narrativa do evangelista Mateus, no capítulo 27, e eu leio a partir do verso 33, que é o momento da crucificação de Jesus, e o texto diz assim: E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos que confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebecido de vinho, de vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Que Deus, Ele fale ao nosso coração nessa hora, no nome de Jesus. Nós temos aqui, na narrativa de Mateus, o retrospecto daquilo que foi a crucificação de Jesus. Esse, sem dúvida, é o evento mais importante da história da humanidade, porque ele divide a nossa história. Eu já quero dizer para você que é impossível estar diante da cruz e não ser impactado por ela. É impossível passar indiferente e desapercebido da cruz de Cristo. Nós podemos ignorar tantos eventos do nosso tempo. Nós podemos, inclusive, renegar eventos históricos, mas é impossível negar a cruz de Cristo. E é impossível negar a eficácia do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ali Jesus ofereceu o perfeito, eterno e único sacrifício em favor da humanidade em todo o tempo. Ali na cruz, Ele pensou em mim, Ele pensou em você. Ali na cruz do Calvário, Jesus tomara sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades.
O profeta Isaías, no capítulo 53, ele diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades levaram sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, Ele foi traspassado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O sacrifício de Jesus não tem a ver meramente com alguém inocente que morre, mas tem a ver especialmente com homens pecadores como eu e você, que carecem da glória de Deus, que necessitavam do perdão do Senhor, que estavam impedidos de voltar-se para Deus, e que a justiça divina exigia a nossa morte quanto pecadores. Mas o apóstolo Paulo diz que Ele morreu a seu tempo pelos pecadores, e que Ele ressuscitou, Ele se entregou em favor da nossa vida, Ele pagou o alto preço. A narrativa de Mateus diz que Jesus está diante de Pôncio Pilatos. Ali diante de Pilatos, Ele ouve os falsos testemunhos daqueles que o acusam. O governador Pilatos está admirado porque são várias acusações falsas contra Jesus, e ele não diz palavra alguma. Ele cumpre aquilo que o profeta Isaías também pronuncia, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Pilatos, então, incomodado com aquela situação, diz: você não ouve os teus acusadores? E quantas acusações fazem contra você? E ele permanece calado. Então, o governador, admirado com o silêncio de Jesus, e por ocasião da Páscoa era costume soltar ao povo um preso conforme eles escolhessem, e havia ali no cárcere um preso chamado Barrabás, acusado de sedição e de um homicídio. Era um criminoso conhecido por sua crueldade, a sua perversidade na época de Jesus. Então o governador faz com que tragam à presença do povo a Barrabás e apresentam a Jesus, e colocam em votação a quem o povo escolhe, a quem o povo desejaria que fosse solto: a Jesus, chamado Cristo, ou a Barrabás, o homicida. E o povo começa a gritar: Barrabás, Barrabás. E Pilatos começa a insistir, porque sabia que por inveja o haviam entregado. E ele diz: esse homem nenhum mal fez. E eles começam a gritar com mais insistência, porque eram persuadidos pelos anciãos e pelos escribas a que escolhessem a Barrabás e fizessem morrer o Cristo. Então Pilatos, vendo que o tumulto começa a se avolumar, questiona o povo: então o que farei a esse homem chamado Jesus o Nazareno? E a multidão começa a gritar inflamada: crucificam, crucificam. Pilatos, vendo que está crescendo, e tenta ainda dissuadi-lo, e o povo diz: crucificam, e caia sobre nós e sobre os nossos filhos o seu sangue. Pilatos então faz vir uma bandeja com água, e ele lava as suas mãos e entrega Jesus aos seus soldados. Jesus é entregue à vontade dos seus soldados. Era costume que antes de ser conduzido à crucificação, o condenado passava por um momento de escárnio, de vergonha, de humilhação. E Jesus é levado pelos soldados para o pretório. E ali no pretório começa a sessão de horror, porque eles começam a tirar a roupa de Jesus e colocam sobre ele um manto escarlate representando as púrpuras que os reis usavam naquela época. Alguém tem uma ideia e vai lá fora e pega alguns galhos espinhosos e tecem com aqueles galhos uma coroa de espinhos e colocam na fronte de Jesus aquela coroa de espinhos que penetra a sua cabeça. Alguém lhe dá um caniço simbolizando o cajado do rei, e eles começam a zombar
prostrando-se diante de Jesus, dizendo: salve, Rei dos Judeus. Eles tomam o caniço de Jesus e batem na sua cabeça com o caniço. Eles colocam o véu sobre a cabeça de Jesus, começam a esbofeteá-lo, dizendo: profetiza, quem te bateu? Eles cospem no rosto de Jesus. Eles conduzem então Jesus, tirando de sobre si as vestes da vergonha e do escárnio e vestindo com as suas próprias vestimentas, e levam-no ao lugar dos açoites. Era permitido uma quarentena menos um de açoites. A história diz que na ponta dos chicotes que os soldados usavam, haviam pontas de ossos afiadas, que uma vez que batia nas costas do condenado e era puxada, arrancava a pele e ficava as costas em carne viva. E eles começavam a bater e a chicotear a Jesus e a tirar-lhe a sua pele, deixando-a em carne viva. Jesus está entregue aos soldados romanos, que eram conhecidos como mestres na arte de fazer sofrer. Eram homens impiedosos, impenitentes, inflexíveis. Eram homens cruéis. Eram como que leões famintos, prestes e desesperados a devorar as suas presas. Aqueles soldados escarneciam de Jesus, humilharam a Jesus, expuseram a vergonha. Toda Jerusalém estava acompanhando o cortejo do escárnio, da vergonha e da dor. Jesus então é conduzido para aquilo que ficou conhecido como a via dolorosa, a estrada do horror. Jesus começa a passar pelas vielas apertadas de Jerusalém, e a multidão está acompanhando o cortejo do horror. Jesus vai conduzindo a travessa da sua cruz, e por vezes ele cai, ele é chicoteado, ele se levanta e passos cambaleantes. Algumas mulheres começam a chorar e a prantear o seu sofrimento. E Jesus diz àquelas mulheres: não chorem por mim, filhas de Jerusalém. Chorai antes por vós e por vossos filhos, porque virá o dia em que se dirá: bem-aventurado aquelas que não geraram filhos e os seios que não amamentaram. Porque se fazem isso em lenho verde, o que se fará em lenho seco? E ele parte para o Gólgota, o lugar da caveira, o lugar da crucificação. A multidão o acompanha, e em chegando ali no Gólgota, Jesus é cravado na cruz. Os pregos perfuram as suas mãos, os seus pés, e ele é levantado no alto da cruz. A história diz que a crucificação era um dos métodos mais horríveis e mais cruéis de sentença de um condenado. Ela foi inicialmente inventada pelos persas, depois incorporada pelos romanos, que não crucificavam os seus próprios cidadãos, mas somente os cidadãos dos povos dominados. E Jesus está cravado na cruz. A história diz que a crucificação, para além da dor, ela era a exposição do horror para a imposição do domínio dos romanos. Jesus estava no alto da cruz, exposto, em dores, em grandes dores, com dificuldades de respirar. Na sua cabeça, uma coroa de espinhos, as suas costas em carne viva, os seus pés, as suas mãos presas por cravos. E a narrativa diz que depois que Jesus está crucificado, os soldados tiram sorte entre si para ver quem ficaria com as suas vestes. Depois que eles tiram a sorte, eles se assentam. O verso 36 da nossa leitura diz que eles se assentam ali e ficam guardando a Jesus.
Eu fico imaginando aqueles soldados romanos, homens duros, homens implacáveis, inflexíveis, mestres na arte de fazer sofrer. Agora, terminada a sessão de horror e cravado Jesus na cruz do Calvário, eles se assentam para aguardar o momento em que Jesus e os demais que estão com ele crucificados dariam o seu último suspiro. Há um espetáculo. Toda Jerusalém está acompanhando o espetáculo do horror. Os discípulos estão trancados em casa com medo dos judeus. Algumas mulheres estão distantes, lamentando e chorando. E eu quero chamar a sua atenção para estes soldados romanos que estão assentados diante da cruz, aguardando a morte de Jesus. E quero dizer novamente para você, é impossível estar diante da cruz e não ser impactado por ela. É impossível estar diante da cruz e passar indiferente a ela. É impossível olhar para a cruz e não ser impactado pela mensagem que ela transmite. Aqueles soldados, homens duros, inflexíveis, cruéis, estão assentados diante da cruz, observando a concretização do seu trabalho de fazer sofrer e matar lentamente os condenados romanos. E o texto diz que aqueles homens começam a observar, eles estão assentados como que na arquibancada do horror. E algumas coisas chamam a atenção. Primeiramente, acima da cabeça de Jesus está a sua acusação. Está escrito: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Aqueles soldados começam talvez a olhar para aquela acusação e pensarem consigo mesmo: bom, já vi muito rei assentado sobre tronos, dominando sobre todas as coisas, mas jamais vimos um rei crucificado, jamais vimos um rei cravado numa cruz, jamais vimos um rei entregue pelo seu próprio povo. Então, aqueles soldados começam a serem atraídos pelas particularidades que envolvem a crucificação de Jesus. Jesus é o Rei dos Judeus e ele está cravado numa cruz. Chama a atenção que as pessoas começam a passar diante da cruz e começam a dizer: ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, desce da cruz para que creiamos que tu és o Filho de Deus. O povo começa a passar e a escarnecer dele. Um dos ladrões que estavam crucificados com ele também repetiam alguns impropérios. As pessoas clamavam: desce da cruz para que possamos crer em ti. E isso traz à memória aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na sua primeira carta, o primeiro capítulo, o verso 22, quando ele diz: os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. A mensagem da cruz, queridos, é a mensagem do amor. Jesus expressou na cruz do Calvário o amor incomparável de Deus. O amor se revela em sacrifícios. E Jesus sacrificou a si próprio em favor de cada um de nós. Ainda o apóstolo Paulo, capítulo 5, verso 8, da sua carta aos Romanos, ele diz que Deus provou o seu amor para conosco no fato de Jesus ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele não morreu pelos bons. Ele mesmo disse: os sãos não precisam de médico. Eu não vim para os bons, eu vim para os doentes. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o meio pelo qual o Senhor resgata a todo homem é por meio do seu amor. E não é um amor declaratório, é um amor provado. Ele provou o seu amor por nós na cruz do Calvário. As pessoas pediam para que ele descesse da cruz, mas ele permaneceu na cruz, porque não eram os escravos romanos que o prendiam ali na cruz do Calvário, mas o amor por mim e por você que o manteve ali na cruz, para que nós fôssemos salvos.
Algumas coisas chamavam a atenção daqueles homens que estavam diante da cruz. Os ladrões que estavam crucificados com Jesus começam a ouvir os impropérios que o ladrão do outro lado dizia a Jesus. E a nós, aquele que ficou conhecido como o bom ladrão, repreende o seu companheiro dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando nós sob a mesma condenação, nós, na verdade, como consequência dos nossos atos. Mas esse homem não fez nenhum mal. Ali na cruz, aquele ladrão consegue reconhecer duas verdades. Primeiro, que ele era um pecador e que ele estava morrendo como consequência dos seus pecados. Segundo, que Jesus era santo e inculpável, que jamais havia cometido pecado algum e que estava ali, e aquele sangue era suficiente para salvar a sua vida. Por isso aquele ladrão ainda diz: Senhor, Jesus, quando vieres no teu reino, lembra de mim. Talvez os soldados romanos que estavam ali diante da cruz conseguem ouvir o diálogo que se estabelece entre os ladrões. E talvez chame a atenção a fala daquele ladrão que diz: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim. Porque talvez os soldados começassem a pensar: o que alguém condenado, cravado na cruz, na iminência da sua morte, tem a oferecer? O que o Cristo crucificado pode oferecer ao homem pecador e perdido? O que Jesus pode oferecer? E talvez eles comecem a se aproximar como que atraídos pela cruz. E eles ficam tocados e impactados, especialmente quando Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. O que um homem crucificado tem a oferecer? O que o Cristo da cruz pode oferecer ao homem pecador e perdido? Jesus oferece àquele homem acesso ao reino eterno. Talvez os soldados romanos fiquem incomodados com aquilo, porque Jesus está reafirmando a mesma mensagem que lhe levara à cruz. Ele mantém a mensagem do reino. Ele não somente mantém, mas ele abre as portas do reino. Aquele ladrão, pecador, confesso e arrependido. Aqueles homens cruéis, implacáveis, estavam diante da cruz. Não bastasse Jesus oferecer acesso ao reino, aqueles soldados certamente escutam uma oração objetiva, poderosa e impactante que Jesus faz ali na cruz do Calvário. Jesus ergue os seus olhos aos céus e ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Talvez essa palavra de Jesus, essa oração de Jesus, tenha penetrado no coração daqueles soldados romanos, desarmando-os por completo. Mas não da sua couraça, não do seu escudo ou da sua lança, mas desarmando da sua inflexibilidade, dos seus corações obstinados e duros. Talvez aqueles homens começassem a repensar sobre tantos outros condenados que eles haviam escarnecido, crucificado e morto. E talvez tivessem lembrado sobre muitos que no caminho para a cruz clamavam e imploravam pelo perdão dos seus próprios pecados. Mas ali na cruz, Jesus não está pedindo pelos seus pecados, porque ele jamais pecou. Ele estava pedindo pelos pecados de toda a humanidade. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Com essa palavra, Jesus desarma aqueles homens que talvez vão se aproximando ainda mais à cruz, como que atraídos por ela. E eles olham talvez ao olhar de Jesus por entre o véu de sangue que corria no seu rosto. E talvez eles consigam olhar nos olhos de Jesus. E aquilo também impacta aqueles homens, porque certamente aqueles homens já viram muitos condenados com olhos de revolta,
com um olhar de ódio, de mágoa, de angústia, de rancores e de ressentimentos. Mas o olhar de Jesus não transmitia ódio, amargura, rancor ou qualquer tipo de ressentimento. O olhar de Jesus transmitia ternura, transmitia paz, transmitia misericórdia, transmitia amor. Então aqueles homens vão se aproximando. E quando eles se aproximam de Jesus, as suas pernas começam a balançar, porque há terremotos. Os terremotos sacodem aquele ambiente. As rochas começam a se fenderem. O véu do templo rasga-se de alto a baixo. Glória a Deus. Eles começam a se aproximar. As pernas trêmulas, talvez caídos no chão, totalmente quebrantados, porque é impossível que o homem esteja diante da cruz e não seja impactado por ela. Aqueles homens estavam exatamente onde eu e você devemos estar, diante da cruz. Ali na cruz, eles ainda ouvem um brado final de Jesus. E ele brada dizendo: está consumado. A missão está cumprida, o véu está rasgado, o acesso a Deus está possibilitado a todo homem que se coloca diante da cruz. É diante da cruz que nós devemos estar. Mas não para contemplarmos as dores e o horror do Cristo que padece, mas para contemplar a cruz vazia, porque Ele não está morto e sepultado. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. A Bíblia diz que era impossível que a morte o retivesse. Ele se levantou em glória. Ele apareceu aos seus discípulos. Ele fez promessas extraordinárias. Ele deixou uma mensagem maravilhosa para os seus discípulos proclamarem. A mensagem da cruz, do amor sem igual, revelado na cruz do Calvário. Ele nos amou. Aquele homem implacável, inflexível, duro, diante da cruz, ao ver tudo o que havia acontecido e ao ouvir, está consumado. Ele diz: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Não há outro que tenha maior amor do que o amor de Jesus por nós. Não há outro que possa salvar, não há outro nome dado entre os homens pelos quais importa que sejamos salvos. É somente o sangue de Jesus que nos salva. Nada do que eu fizer, nada do que você fizer, nada do que nós fizermos nos recomenda a Deus. Nós não somos salvos pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas somos salvos por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele ofereceu sangue puro na cruz, que nos purifica, que nos lava, que nos limpa e que nos introduz à presença de Deus. A mensagem da cruz é a mensagem que impacta a nossa vida. Por isso, nesse dia, para além de simples expressões religiosas vazias, possamos pensar nesse amor maravilhoso que nenhum de nós merecíamos, mas que Ele ofereceu na cruz em favor da minha vida, em favor da sua vida, pelo perdão dos nossos pecados. O seu pecado, o meu pecado, foi cravado na cruz do Calvário. Nós temos livre acesso ao Pai pela cruz. Por isso, não se ausente da cruz, esteja diante dela, porque nela Jesus, Aleluia! pela cruz de Cristo, que nos salva, que nos liberta e que nos revela um amor que nos constrange, porque nós não somos merecedores de tão grande amor. Por isso, seja impactado pela cruz de Cristo e transformado pelo poder do nome de Jesus. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Que essa palavra possa encher a sua vida e o seu coração. Eu não sei qual a sua condição diante de Deus, mas talvez seja um momento oportuno para que você se volte para a cruz e para o sacrifício
de Jesus na sua vida. Mas você se acha indigno, não merecedor do amor de Deus. Eu digo para você que esse é o sentimento de todos nós dentro da cruz. Nós não somos merecedores. E é por isso que nós somos salvos pela graça. A graça é o favor imerecido de Deus. É Deus nos dar aquilo que nós não. A misericórdia de Deus. É Deus nos livrar da condenação que nós merecíamos. A graça revela o amor. O amor nos aproxima de Deus. E a proximidade com Deus purifica-nos de todo o pecado e nos habilita a estar diante do Senhor e ingressar no seu reino eterno. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E é esse reino que o Senhor te convida a fazer parte. E só há um caminho que nos leva a esse reino, a cruz de Cristo. Por isso, se renda aos pés da cruz e seja salvo pelo Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, para abençoar a sua casa, a sua família e desejar que você possa confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal da sua vida, para que você experimente a partir de já um amor que em lugar algum você possa experimentar, um amor que esse mundo não tem para te oferecer, um amor que os prazeres transitórios e passageiros desse mundo não possam te oferecer, o amor incomparável, eterno do nosso Deus. Oremos então. Pai Santo e querido, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pelo muito amor com que o Senhor nos amou. Te bendizemos, ó Deus, porque somos salvos pela mensagem da cruz. É na cruz que o Senhor nos salvou. Pela cruz de Cristo fomos perdoados de todos os nossos pecados e habilitados a estar diante da tua presença com a nossa vida completamente transformada. Por isso, Pai, nessa hora, a todo aquele que confessa a Jesus, que possa experimentar uma alegria, ó Deus, sem igual, um amor incomparável e que tenha os seus nomes escritos no livro da vida. Ó Deus querido e santo, perdoa os nossos pecados, sara o nosso coração, renova a nossa vida e amplia em nós, ó Deus, a perspectiva do reino eterno na esperança da glória. A tua palavra diz: Cristo em vós, esperança da glória. Que Ele esteja com você, que Ele esteja com cada um de nós e que Ele enche o nosso coração nessa noite. São dias difíceis, são dias em que as coisas mudam em uma constante, mas louvamos ao Senhor, ao Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ele permanece o mesmo, o seu amor permanece o mesmo, e por isso nós te adoramos, te louvamos e te bendizemos, ó Deus, no nome santo e precioso de Jesus. Amém.